Olá, felizes. Hoje nós vamos falar principalmente da Bíblia, que o nosso assunto é Bíblia, então nós vamos falar da Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita pela inspiração do Espírito Santo. Então, lá no céu tem 3 livros. O da vida, onde estão o nosso nome escrito no livro da vida, que é aquele livro que João viu em Apocalipse e que o Senhor Jesus abriu os selos do livro da vida. Lá também tem o livro da memória. São as pessoas que vão ficar na terra para a condenação eterna e fogo eterno. O nome dele está nos livros da memória. E tem o livro das crônicas, onde estão as nossas obras. Atenção! Boas e más. O Senhor Jesus apagou o nosso nome? Sim. No dia que nós passamos pelo santo batismo, então foi apagado os nossos pecados que o Senhor Jesus pagou com o teu sangue. Porque Deus criou Adão e Eva perdeu o dom da eternidade, então nós já comentamos aqui. Então Deus enviou o Senhor Jesus, o seu sagrado Filho, que abriu mão de ser unigênito Filho de Deus para ser primogênito Filho de Deus, concedendo a nós o direito a nos tornarmos eternos para o gozo eterno. Porque aqueles que foram expulsos pelo arcanjo Miguel e o seu exército, que é Lúcifer, e o seu exército de anjos, eles estão escritos no livro da memória. Por que o livro da memória? Porque é o livro onde está o nome daqueles que ressuscitarão para desprezo eterno, para vergonha eterna e fogo eterno. Isso é muito mais sério do que se imagina. E nós temos que tomar muito cuidado, porque, olha, não tem como dizer a seriedade que tem isso. Porque depois está escrito, Senhor, no sepulcro, quem te louvará? Quem te louvará? Ninguém louvará Deus no sepulcro. Ah, morreu, não adianta. Desceu para o sepulcro, foi sepultado, acabou. O que fez aqui está feito. Ressuscitará para gozo eterno ou fogo eterno. Não tem 3 caminhos, é só 2 caminhos. Ou é para a glória eterna ou para o fogo eterno. Isso não é brincadeira. Tem muita gente brincando com a Bíblia. Tem muita gente brincando até de ganhar dinheiro com a Bíblia. Não é brincadeira, isso não é brincadeira. E o Senhor Jesus disse, eu sou o sumo pastor. Qualquer que vier após mim, que não entrar pela porta, que é ele mesmo, é mercenário, ladrão e salteador. Quando é que nós podemos nos tornar mercenário? É quando nós pregamos a palavra para ganhar dinheiro. Então nós não estamos pregando pelo dom e do Espírito Santo para servir a Deus. Nós estamos pregando para ganhar dinheiro, ou seja, estamos pregando à mercê do dinheiro. Então esse é o mercenário. E quem é o ladrão? O ladrão é aquele que cobra dinheiro na igreja, principalmente o dízimo. Por quê? O dízimo é bíblico. O dízimo é bíblico.
Mas os discípulos de João Batista pagaram dízimo, porque eles estavam na lei. Os discípulos do Senhor Jesus não pagaram e nem receberam, porque já estava na graça. João Batista se preocupou com isso e falou para os discípulos dele, vai lá e pergunta para ele se ele é o Messias. Vai lá e pergunta para ele por que a diferença entre nós e os meus discípulos e os dele. Então o Senhor Jesus disse, a diferença, entre outras coisas, para simplificar, o Senhor Jesus disse assim, vós estão colocando remendo novo em pano velho. Vocês não estão vendo que o remendo novo vai rasgar o pano velho, porque o pano velho já está fraco, e o buraco, o estrago vai ser maior? O estrago vai ser maior? Então, o que é remendo novo? A graça é o Novo Testamento. É a graça, que é de graça. De graça recebei, de graça dai. Outro lugar diz assim, que cada irmão, como disse o apóstolo São Paulo, viva com o suor do seu rosto para não ser pesado a ninguém. Aquele que não trabalha também que não coma. Ah, mas eu cuidar da igreja, eu estou trabalhando. Não, não, isso é no Velho Testamento, isso é na lei, isso é para os levitas, isso é para a tribo de Levi. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo não é mais da tribo de Levi, é da tribo de Judá, que eu tenho a honra de ser da tribo de Judá, sou a segunda geração nascida no Brasil. Então, graça é graça, graça é de graça. Não confundir graça com salvação, porque a salvação é pela graça, que é de graça, pelo fogo e pelas obras. Nós já falamos isso aqui, vamos falar de novo. Então, a Bíblia. Quem escreveu o Pentateuco, os primeiros 5 livros? Na verdade, são 6. Supõe-se que seja 6. Quem escreveu foi Moisés, lá na montanha, lá no monte. O Espírito Santo de Deus foi lá e colocou ele para escrever. Por quê? Porque Deus passou 40 anos preparando Moisés para ser quem ele era, um príncipe, com toda a sabedoria do Egito, que era a maior sabedoria da época. E chamou ele lá em cima do monte, ele ficou lá 40 dias escrevendo o livro. Já falamos muito de 40 aqui. Então, quem escreveu os primeiros 5 livros? Moisés. E supõe-se que ele escreveu também o livro de Jó, que o livro de Jó é um dos resumos da Bíblia. De propósito, quando eu falei nos resumos da Bíblia outro dia, eu não falei no livro de Jó. Eu falei dos resumos, falei, tem outros. Eu falei, então, Jó é outro resumo da Bíblia. Depois nós vamos falar de Jó, que é também outro resumo da Bíblia. Então, Moisés escreveu os 5 livros, o Pentateuco. Para quê? Para fazer a transição do povo do Egito e instalar na terra de Canaã. Então, vou falar de novo. Quando Moisés passou o ministério para Josué, ele disse assim, Josué, eu já tomei 70, não podia ser 60 nem 80, 70 cidades. Isso, uma hora nós vamos falar sobre isso também, isso é muito profundo. Josué, eu já tomei 70 cidades com portão, muro e ferrolho. E você vai tomar todas, porque é vosso. Se eles entregarem pacificamente, faça eles escravo. Se eles não quiserem entregar pacificamente, mata eles a fio de espada. É de vocês as cidades. Esse mata eles é as 7 nações descendentes de Cã, que é o filho de Noé, o segundo filho de Noé
nós já falamos, nós vamos falar mais disso aqui para ficar bastante claro. Então Moisés passou para Josué o ministério. Aí nós poderíamos dizer assim, mas como? Não é injusto? Esse povo vem lá do Egito escravo e chega aqui e Deus toma a terra dos outros e dá para eles? Não está sendo injusto? A Bíblia não tem mentira, a Bíblia não tem injustiça, a Bíblia não tem coisa errada. E por que Deus fez isso? Porque quando Cã riu de Noé, Noé disse assim, eternamente, a descendência de Cã será escravo da descendência de Sem e Jafé. Por quê? Outra simbologia. Hoje, a descendência... Então, hoje tem alguém já condenado? Não. O Senhor Jesus abriu a porta para a salvação de todo e qualquer ser humano que crê e se arrepender e for batizado. Todo e qualquer ser humano. Inclusive as 7 nações, descendentes, os cananeus, os jebuseus, os girgazeus, os fariseus, os perizeus, etc. Eles também têm direito à salvação? Sim. Então quem é que está condenado depois que o Senhor Jesus veio? A carne que não entra no céu. Então, vamos ver. Marta e Maria, Abel e Caim. Quem é Abel e Caim? Já falamos isso aqui. Abel é a nossa alma. Caim é a nossa carne, que inclusive opõe ao Espírito Santo de Deus. Então, esse assunto é muito longo, nós vamos ter que fazer mais vídeos nesse sentido. Então, de onde vem a Bíblia? A Bíblia é oriunda de quê? Os primeiros 5 livros e depois a graça, o Sermão da Montanha, as cartas, que nós já falamos, mas nós vamos falar isso aqui de novo, para deixar muito bem claro. E na sequência desse vídeo, nós vamos falar sobre a Bíblia novamente. E para todo mundo usar a Bíblia para a única função para a qual ela foi feita, salvação da alma. A Bíblia não tem outra função, senão salvação da alma. Quem está ganhando dinheiro com a Bíblia está cometendo o pior pecado bíblico, um dos piores pecados bíblicos. Por quê? A Bíblia afirma que a maior idolatria da terra é o dinheiro. Não, é o dinheiro. Vamos tomar cuidado. Curta, compartilhe, filie-se ao canal e nos ajude a divulgar o canal. Comente e sempre dê um clique. Deus nos abençoe.